Glória a Deus. Gente, pode se assentar. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Boa noite. Graça e paz a todos. Glória a Deus, agora eu ouvi vocês. Louvado seja Deus. Queria de verdade aqui agradecer mais uma vez por essa grande oportunidade. Me sinto extremamente honrado em poder estar aqui e poder trazer daquilo que Deus colocou no meu coração. Pastor Alex, é uma honra sobre o senhor ter falado que o senhor estava no meu time. Então assim, eu acho que não comunicaram que o senhor já fazia parte do time. Na verdade nós somos um time, todos nós somos um time, amém? E eu glorifico a Deus por essa oportunidade. É uma grande responsabilidade hoje aqui em cima desse altar como pastor da Nascer para Deus. E eu acho que o temor e o tremor é só um pouco maior, mas eu creio e eu tenho certeza daquilo que Deus colocou no meu coração. Essa madrugada eu estive orando, estive buscando ao Senhor para poder estar trazendo uma palavra, para poder estar falando com vocês essa noite. E como eu sempre falo, que eu seja aqui apenas um canal onde Deus possa falar, tá? Que eu seja aqui apenas como o pastor José Rocha falou, que eu seja apenas o carteiro que vem entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para vocês, amém? Só queria dar um recado antes, reforçar um recado. Dia 15 de fevereiro agora, nossa igreja locou o espaço dela e vai ter um evento do Dave Leonardo aqui. O evento não é da Nascer para Deus, tá? O evento é do Dave Leonardo e a sua equipe. A Nascer para Deus, ela sublocou o espaço aqui para que eles fizessem um evento aqui, e toda essa verba de arrecadação da locação será destinado para o nosso infantil, amém? Então o evento não é nosso, mas caso você queira participar, entra lá no site do David Leonardo, lá vai ter as informações, procure lá vai ter todas as informações direitinho, tá bom? Deus abençoe. Aproveitando também, tem casal aqui hoje ou não? Cadê os casais daqui? Glória a Deus. Mas os casais estão animados ou não estão animados? Então está começando a animar esse negócio. Deixa eu te falar, dia 22 agora, eu sei que já passou ali no telão rapidinho, mas só queria reforçar. Dia 22 retorna o Encontro Casamento Saudável, e eu gostaria muito da presença de todos vocês, tá? Nós vamos soltar aí acho que é hashtag o nome, se eu não estou falando errado. Porque assim, tem um ditado que fala assim, se melhorar, então, agora nós vamos mudar. No casamento saudável vai ser, se melhorar, melhora. Então assim, aquilo que pode ser melhorado, vai ser melhorado. Aquilo que está bom pode ficar melhor. E aquilo que não está bom, vai ficar bom. Então venha, invista no seu casamento, invista esse tempo no seu casamento. Vai ser uma noite abençoada. Tem um pastor convidado e confirmado já, o pastor Silmar Coelho vai estar aqui trazendo uma palavra, e eu tenho certeza que vai ser bênção para os nossos casamentos, amém? Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Aleluias, glória a Deus. A presença dele nesse lugar é real, gente. Aleluias. Tenha certeza de uma coisa, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. E eu não estou falando isso para te empolgar, não. Eu estou falando porque o Senhor está aqui e Ele vai transformar. Ele está na casa. Todos acharam? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes não foram levados para o cativeiro lá na província. Os restantes não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assustei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aí só, amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor amado. Eu peço a ti, Pai, o teu direcionamento, que teu Espírito Santo venha ministrar aquilo que tu desejas, Senhor amado. Que eu seja, como eu falei aqui, apenas um canal,
e que a tua igreja possa receber do Senhor, da tua parte, aquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra é tempo de reconstruir, de copeiro a governador. O texto que nós lemos agora, ele fala sobre muros fendidos, sobre portas queimadas. E dentro desses muros havia uma cidade, a cidade de Jerusalém. Dentro desses muros haviam pessoas que moravam lá. E essas pessoas estavam sendo assoladas por uma grande miséria, assolada por um grande aprisionamento que estava havendo naquela época. E essa notícia, ela chegou até alguém, essa notícia chegou até Neemias. Ah, mas Wagner, quem era Neemias? A Bíblia fala que ele era filho de Ecalias. Ele fazia parte da geração dos descendentes que foram levados cativeiro para a Babilônia. E na época foram levados cativeiro para a Babilônia por Nabucodonosor. E após a queda do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, ele aparece numa das narrativas com notoriedade, servindo como copeiro na corte do rei Artaxerxes. E ele, como copeiro lá, ele recebeu essa notícia. Essa notícia chegou até ele através do irmão dele, Ananias. Chegou e contou para ele. Ele perguntou. Você via que notava nele que ele era uma pessoa que se preocupava com os outros, porque ele perguntou como estão os irmãos remanescentes que ficaram lá. Então, quando o pessoal trouxe para ele a resposta, trouxe uma resposta dura, uma resposta triste, uma resposta ruim, uma notícia que não era boa. E aí eu começo com algumas perguntas. A notícia que chegou a Neemias era triste. Quais notícias você tem ouvido? Que tipo de notícias tem chegado para você? Será que tem chegado notícias ruins? E o que nós temos feito quando a notícia ruim chega até nós? Quais atitudes nós temos tomado quando essas notícias ruins chegam até nós? Nós vamos ver algumas atitudes que Neemias teve, algumas ações que Neemias tomou, que mudaram essa notícia triste que ele recebeu. Mas vamos pensar aqui mais um pouquinho. Essa notícia chegou até Neemias. Só que Neemias, ele estava numa cidade chamada Suzã. De Suzã a Jerusalém, eu pesquisando um pouquinho, dá algo em torno de 1.800 quilômetros. Então assim, essa notícia até chegar em Neemias, ela passou por diversas outras pessoas. Várias outras pessoas ouviram essa mesma notícia. E até mesmo quem estava dentro da cidade vivia essa notícia. Mas o que eles fizeram com essa notícia que eles receberam? Quando você recebe uma notícia, essa notícia ela pode se tornar para você apenas uma informação. Essa notícia ela pode se tornar para você um aprisionamento, porque ela pode se tornar uma prisão para você, dependendo da notícia. Nós estamos falando de uma notícia triste. Ou essa notícia ela pode se tornar para você algo que você vai falar assim: não, eu vou me levantar, vou me erguer e vou mudar essa história. E nós vemos no texto que Neemias, ele se levanta para isso. Eu não vou continuar lendo todo o texto, que é um texto longo, mas a história a gente já conhece. Neemias, ele se levanta, ele ora, e uma das prioridades aqui que eu vejo de Neemias é a oração. Quando ele recebeu essa notícia triste, ele declara no versículo 4 aqui, que ele: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Será que quando a gente tem recebido notícia ruim, notícia triste, nós temos feito o que Neemias fez? Porque você recebeu uma notícia triste, você recebeu uma notícia difícil, e você chorar não está errado. Você se sentir afligido por aquilo que você recebeu não está errado. Mas qual a atitude que você tem tomado? Será que você tem ido aos pés do Senhor e contado a Ele que tipo de notícia que você recebeu? Será que nós temos olhado e buscado no Senhor a resposta para essas notícias ruins, para essas notícias tristes? Poxa, Wagner, você me chamou aqui para falar sobre notícia triste? Não, eu te chamei aqui para mostrar para você que as notícias tristes, elas podem te paralisar, mas existem maneiras de você sair debaixo dessa notícia triste, sair debaixo dessa opressão que está te pegando agora. E é nisso que eu vou me firmar aqui para poder falar com vocês. Mas para isso, nós vamos ter que o quê?
Quando a gente está trabalhando numa reconstrução, como eu citei, que é tempo de reconstruir de copeiro a governador, numa reconstrução ou numa obra, nós temos que às vezes derrubar algumas paredes, nós temos que tirar alguns tipos de alicerce, nós temos que levantar outros tipos de alicerce, nós temos que às vezes reforçar o muro. Então, para isso, dentro desse contexto todo que eu falei com vocês aqui, eu quero que vocês entendam sobre isso. Nós estamos num tempo de reconstruir. E reconstruir o quê? Nós precisamos reconstruir alguns muros. E também nós precisamos destruir alguns muros. Só que para Wagner, como é que eu sei que muro eu devo destruir? Ou qual barreira eu devo destruir? Ou qual muro eu devo levantar na minha vida? Ou Wagner, o que você está falando sobre muros? Eu vou chegar lá, nós vamos chegar até lá. Como eu falei, o primeiro tópico nosso tem que ser a oração. Tudo na nossa vida tem que partir do jejum e da oração. A oração nos fortalece. A oração nos faz mais forte. O jejum não muda Deus. O jejum muda a maneira e a perspectiva como nós vemos a ação de Deus nas nossas vidas. E Neemias, nesse texto, triste, abatido, chorando, ele foi jejuar e foi orar, para depois tomar algumas atitudes. Aí eu falo para você, alguns muros que nós precisamos derrubar, alguns muros que nós precisamos destruí-los, porque quando a notícia ruim vem, alguns muros se levantam. E um desses muros que eu queria falar, o primeiro muro que eu queria falar, é o muro da indecisão. No muro da indecisão, devido a recebermos notícias ruins, nós recebemos as notícias ruins e ficamos na indecisão. O que eu faço? Eu vou para frente, eu tento resolver ou eu paraliso? A grande questão é o seguinte: vai ter questões na sua vida que sozinho você não vai conseguir resolver. Existem barreiras na sua vida que sozinho você não vai conseguir resolver. Talvez, como eu falei para vocês no começo, muitas pessoas, antes de chegar a Neemias, escutaram que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que as portas estavam queimadas. Mas será que alguém tomou alguma atitude? Ou ficou no vale da indecisão? Você no vale da indecisão, você não anda, você não caminha, você não prospera. Na indecisão, Deus não age na sua vida. Existem momentos que Deus vai agir na sua vida depois do momento da sua decisão. Wagner, mas como assim? Vai ter momentos na sua vida que Deus vai deixar você decidir por algo. E a hora que você decidir por aquilo, Ele abençoa a sua vida. Então assim, não deixe esse muro que se levantou, esse muro da indecisão, tomar conta da sua vida, te paralisar. Muitos aqui foram paralisados. Muitos sabiam como é que estava a situação, mas ninguém tomou a decisão de ir lá para resolver essa situação. Ninguém se levantou e olhou e falou: eu posso ir lá. Ou então ninguém olhou e falou assim: ó, dá para resolver essa situação, eu vou orar ao Senhor, Ele vai me dar uma estratégia para mim resolver isso. Então vença esse muro. Joel 3, no capítulo 3, versículo 14, a parte A fala assim: multidões, multidões no vale da decisão. Qual tem sido como você tem se portado? Você tem se portado diante de uma indecisão? Ou você tem decidido fazer as coisas? Você tem que entender uma coisa, meu irmão: Deus é contigo em tudo que você for fazer. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Então não pare, não paralisa. Você pode, como eu falei no texto, até chorar, mas não deixe que a indecisão te paralise, te mobilize, te deixe fora da caixa a ponto de você não entender ou não saber o Deus que você serve. Não deixe que o problema dite o tamanho do seu Deus, porque muitas vezes nós colocamos o problema acima do que Deus é. Às vezes nós colocamos um problema e achamos que nem Deus tem a solução. Para derrubar esse muro, você vai ter que usar de uma arma que nós falamos no começo. Lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 16 fala
que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ela pode mesmo, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua vida. Então não permita que essa indecisão, que essa paralisia tome conta de você. Siga em frente. Nós temos um segundo muro, que é o muro da insegurança. Esse muro normalmente ele é erguido quando nós nos decepcionamos, quando nós nos magoamos, quando nós somos feridos. E aí vem aqueles pensamentos na cabeça da gente: eu não sou capaz, minha posição social não permite isso, ninguém me dá a oportunidade. Se eu for falar de condição, será que Neemias tinha um ótimo salário como copeiro? Ele tinha uma viagem para fazer de 1.800 quilômetros. E naquela época você não tinha um carro lá, uma BMW, uma Mercedes. Você tinha um belo de um camelo, ou então um chinelo para você poder andar e caminhar. Quantos dias ele caminharia até lá para chegar? Quantos dias ele levaria para chegar lá? Mas será que ele deixou que a insegurança tomasse conta dele? Se você ler o texto, depois que ele orou, ele pede para falar com o rei. Não, ele pede para falar com o rei não. Depois que ele orou, passa-se 4 meses, cerca de 4 meses depois que ele fez a oração do capítulo 1 ali, ele está diante do rei. E ele fala que ele vai servir ao rei, e vai servir vinho para o rei. E naquele momento que ele vai servir o vinho, ele como copeiro, ele tem que tomar o vinho, para saber se não está envenenado, para depois servir ao rei. E naquele momento que ele toma o vinho e ele serve ao rei, ele falou que foi o único momento da vida dele que ele serviu ao rei de uma maneira triste. Isso me chamou a atenção. Alguém que tinha acabado de vir de um cativeiro, alguém que estava servindo em uma terra estrangeira, alguém que não estava no seu cunho familiar, e ele declarou no texto: eu nunca servi ao rei de maneira triste. Tanto que isso incomodou o rei, ao ponto do rei perguntar para ele: por que você está triste? Então assim, eu vejo que uma alegria muito grande nele no servir, uma alegria muito grande nele em trabalhar. Só que ele estava já naquele momento abatido, triste, por causa dos irmãos dele que estavam sofrendo lá. E isso, na vida dele, fez com que o rei notasse na vida dele essa tristeza e perguntasse para ele o que estava acontecendo. E ele fala sobre o problema que estava acontecendo. Ele fala sobre os muros fendidos da cidade dele. Ele fala dos irmãos dele que estão sofrendo grande assolação. E ele pede autorização para ir até lá. Ou seja, ele venceu uma insegurança. Ah, mas como é que você fala que ele venceu uma insegurança? A Bíblia diz aqui no capítulo 2... e fala assim, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza do coração. Aí Neemias: então temi muito em grande maneira. Neemias naquele momento talvez se sentiu inseguro. Talvez ele olhou e falou: e agora? Ele percebeu que eu estou assim, e agora nesse momento eu vou ter que contar o que está acontecendo. Eu vou ter que falar com ele sobre o que está acontecendo. Só que uma coisa eu vejo: a insegurança que gerou em Neemias não gerou nele murmuração. E muitas vezes esse muro da insegurança gera em nós murmuração. Nós estamos inseguros, a gente começa a murmurar das coisas, a gente começa a achar que as coisas não vão dar certo, começa até profetizar de maneira contrária àquilo que nós cremos. Eu lembro de um desenho, não é da minha época não, mas deve ter uma galera que lembra dele. Um desenho chamado Lip Hard. Tinha uma raposinha. Eu sei que pelo nome talvez ninguém lembre, mas pelo jargão do desenho acho que vão lembrar. Ela vivia dizendo assim: ó dia, ó céus, ó azar. E quantos crentes têm vivido assim? Teve uma galera que se manifestou. Olha, eu não vou falar não, porque não conta a idade, entendeu? Mas quantos crentes têm vivido dessa forma? Têm vivido esse abatimento? Têm vivido essa murmuração? E para nós derrubarmos esse muro, nós vamos ter que usar algo que está na palavra em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim:
mas a todos a quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então pare com essa insegurança. Você é filho, você é escolhido, você é separado, você é marcado. O Espírito Santo está contigo. Você foi separado nessa geração para vencer. Não permita que esse muro te paralise. Não permita com que esse muro chegue até você, ditando regras para você de quem você é. Entenda quem você é em Deus. Saiba quem você é em Deus e deixe essa insegurança de lado. Vença essa insegurança em nome de Jesus. Aleluias. Você tem segurança de ser filho de Deus. Entenda isso. Um terceiro muro, para a gente falar aqui, é o muro da inimizade. Wagner está falando de muro de inimizade dentro da igreja. Não, talvez aqui não aconteça isso não, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que não acontece para cá? Será que não tem aquela frase? Eu que numerei as folhas, numerei a folha errada. Será que não, você nunca ouviu aquela frase? Não falo com fulano, porque ele pensa que só ele é crente. Eu não gosto de ciclano, não gosto do jeito dele. Você viu as atitudes dela? Como ela fala? Nossa, como ela é chata. Ei, será que você parou para olhar? Será que nós paramos para olhar e ver? Será que se Jesus, quando ele estava lá junto ao Pai, será que se ele olhasse para nós e fosse olhar os nossos defeitos, será que ele viria? E quem somos nós para estar apontando o defeito de um, apontando o defeito do outro? Ah, eu não gosto do Tiago, porque o cabelo dele é mais loiro que o meu. Ah, eu não gosto do pastor James, porque o pastor Jameson penteia o cabelo de uma forma tão bonita. E eu não consigo pentear dessa forma. Ou então o pastor Alex, eu invejo ele. Ele nem pente precisa, gente. E a gente vai rotulando as pessoas, colocando, criando inimizades no lugar onde nós devíamos criar pontes. Nós vamos julgando as pessoas, nós vamos afastando as pessoas da gente. Nós vamos tirando as pessoas de perto da gente. Você já imaginou se Jesus olhasse e falasse: nossa, o Wagner, aquele gordinho, coitado, tá fora do que eu quero. Não gostei do jeitinho dele. Onde eu estava hoje, meu irmão? Só que o problema é a maneira com a qual nós estamos olhando para as pessoas, a maneira com a qual nós estamos olhando para eles. E nós esquecemos que nós e eles somos frutos de algo chamado graça. Graça significa favor imerecido. Então, se ele é fruto de um favor imerecido, eu também sou. Então, por que eu estou querendo julgar ele? Vamos praticar a graça na vida um do outro. Talvez o Wagner aqui não mereça o seu carinho, mas pratique a graça com ele, porque Jesus um dia praticou a graça com nós todos. Comece a olhar para as pessoas, comece a ter empatia pelas pessoas. Em Efésios, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: na sua carne desfez toda a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então esse é um dos muros que nós precisamos derrumbar. Nós precisamos destruir eles. Nós precisamos acabar com isso. E não é só dentro da igreja não, é fora dela. Porque como é que você quer ganhar alguém para Jesus? Como é que você vai declarar que é Jesus para todos? Ah, mas com fulano eu não falo. Ciclano morreu para mim. Você virou um cemitério agora. Ciclano está morto para mim, fulano está morto para mim. Você está virando o quê? Um cemitério ambulante agora? E aí você vem aqui na igreja e declara: não, Jesus é para todos, menos para fulano e ciclano que eu não gosto dele. Será que é assim? Será que Jesus lá, quando declarou, ele separou alguns? Porque a Bíblia fala que a todos quanto o receberam. A Bíblia não distingue a raça tal que recebeu, fulano que recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E por que não? E por que nós queremos selecionar quem é e quem não é? Mas existem muros
esses 3 muros aí, tem mais muros, eu citei 3. Esses 3 são os 3 que a gente precisa destruir, que a gente precisa derrubar, para que nessa reconstrução haja um novo de Deus na nossa vida. No caso de Neemias estava reconstruindo literalmente os muros da cidade que estavam fendidos, as portas das cidades que foram queimadas. Neemias, através da oração dele, ele achou graça diante do rei, e o rei o liberou para fazer aquilo. E ele pede ao rei algumas cartas, ele pede ao rei para que o rei dê cartas a eles, porque ele ia cruzar por governantes, e ele tinha que ter cartas de liberação do rei para aquilo. E além disso, ele pede uma carta especial para poder retirar madeira, para poder reconstruir as portas, reconstruir tudo. Ou seja, provisão. Aí você vê o que é a provisão de Deus. Mas para que a provisão de Deus entre na sua vida, você precisa vencer alguns muros. Esses são alguns dos muros que você precisa vencer. Esses são alguns muros que impedem de você conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você não toma uma decisão, se você fica lá no vale da indecisão, se você fica na insegurança, se você fica arrumando inimizades, nada vai fluir na sua vida. E se você olhar para o texto, você vai ver que Neemias, ele não arrumou inimizade, mas tinha uma galera lá que lutava contra ele, não queria, não era a favor dele, a saber, Tobias e Sanbalate. Mas devido a Neemias ter derrubado alguns muros na vida dele, ele pôde se levantar e se erguer. Então tem alguns muros, assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos, eu quero citar alguns muros aqui nas nossas vidas que precisam ser reconstruídos. O primeiro muro é o relacionamento com o Pai. Por que o relacionamento com o Pai? Às vezes nós deixamos o relacionamento com o Pai, nós deixamos de nos relacionar com Deus. Mas Wagner, por que nós deixamos? Às vezes porque nós demos ouvidos a pessoas erradas. Às vezes porque nós vamos nos aconselhar com pessoas erradas. Quem tem sido seu conselheiro? Para quem você tem perguntado sobre a sua vida? A quem você tem procurado quando precisa de ajuda? Existe aqui na igreja algum mecânico, engenheiro mecânico nesse momento aqui ou não? Temos um aqui na frente. Minha pergunta é para você. Eu vou supor que você é um mecânico de carro, tá? Meu carro está com problema, está lá na minha garagem. Você é um mecânico e você tem as ferramentas. O meu carro, se ele continuar na minha garagem, ele vai ser consertado ou não? Agora, se eu levar meu carro até você e falar qual que é o problema dele, você tem a ferramenta para arrumar ele, correto? Obrigado, Thiago. E às vezes, nós estamos entregando a nossa vida, como eu falei do meu carro. Eu falei do meu carro e levá-lo até alguém que tenha ferramenta para resolver aquilo. Às vezes na nossa vida, no momento de aflição, no momento difícil, nós procuramos alguém que não tem as ferramentas para poder resolver isso. E não ter essas ferramentas, isso nos afasta do Pai. Isso te afastou, isso te magoou. Talvez você procurou pessoas que você confiou, e essa pessoa talvez por uma inexperiência te indicou um caminho errado. Ou talvez essa pessoa não tinha as ferramentas para poder te ajudar. Porque às vezes eu falo, por que você está falando isso, Wagner? Porque aqui na igreja existem pastores, existem líderes capacitados, que têm ferramentas para poder ajudar vocês. Mas assim, às vezes as ferramentas estão aqui, como eu falei com o Tiago, o mecânico estava lá com as ferramentas, mas o carro está na garagem. Lá na garagem o carro não vai ser consertado. E às vezes você vai ter que trazer isso para cá, você vai ter que chegar e abrir sobre isso. E às vezes você está com um relacionamento barrado com Deus, porque você está magoado com alguém, você está triste com alguém, e você não está conseguindo reerguer esse muro, porque você paralisou nesse alguém. Cuidado para quem você tem compartilhado dos seus sonhos. Não compartilhe sonho com quem sonha menos do que você. Não compartilhe sonho com quem sonha menos do que você. Senão você vai ouvir que você é maluco. Você vai ouvir que você não vai conseguir fazer. Você vai ouvir que isso daí não é possível. Pare. Arrume um doido que seja doido igual você e sonhe igual você. Fale isso mesmo, vamos para cima. É desse jeito, vamos orando, vamos jejuando e nós vamos conquistar isso. Pare. Para de contar, para de informar alguém
que não tem o mesmo pensamento que você, ou não crê, não processa a mesma fé que você. Cuidado com o que você tem falado para os outros. Cuidado com o ouro que você tem entregado na mão de alguém que não sabe o que fazer com ele. Preste atenção nisso. Aí alguns podem falar assim: mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o pecado que eu tenho. Você não sabe como eu errei. Deus não está nem olhando para mim. Meu irmão, pecado, ele é pecado em qualquer lugar. Não vai deixar de ser pecado. Ah, tal, não, mas agora nós estamos numa moda que nós precisamos revisar a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa ser revisada. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu vou falar. Tá? Então pecado não deixou de ser pecado. Mas a mesma Bíblia que fala que pecado é pecado, ela fala que há um Deus, há um Senhor que Ele é fiel e justo para te perdoar. E eu vou te falar mais: o pecado não afastou Deus de você. Wagner, com base no que você fala nisso, sem doidou em cima? Então vamos para um contexto ali em Gênesis, Adão e Eva. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes no jardim. Todas as tardes Deus descia lá. Adão e Eva pecou. Deus desceu lá ou não desceu? Então Deus se afastou de Adão e Eva ou não? Quem se afastou de Deus? Então preste atenção. O Senhor continua no mesmo lugar. Ele continua te esperando. Ele continua olhando para você com os mesmos olhos de pai. Ele continua te olhando com os mesmos olhos de amor. Ele não tem acusação para você. Só que você está com tanto medo que você está se escondendo. Pare de se esconder. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender desses pecados, se arrepender dos maus caminhos. E saiba que Deus, Ele está preparado para colocar um anel no seu dedo e te chamar de filho, porque Ele nunca deixou de te chamar. Você nunca deixou de ser filho. Então reconstrua o muro do relacionamento. Mas Wagner, está difícil, eu não consigo. Procure os pastores, procure os líderes da igreja, converse. É possível, é plausível. Deus continua te esperando, Deus continua te amando. Não permita que nada ou ninguém diga alguma coisa diferente. Aleluias. Gente, eu estou tentando sair desse muro e não consigo. Eu preciso falar com alguém aqui hoje. Eu sei que alguém está aqui hoje, está precisando ouvir isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não permita que nada e nem ninguém tire você dessa rota. Senhor, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito, Pai. Irmão, irmã, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia daqui achando que você não pode, achando que não tem restauração para você. A reconstrução que tem, o Espírito Santo fala no meu coração, essa reconstrução que está se falando é para você. E eu não estou aqui brincando, eu não estou falando para te empolgar não. Estou te falando debaixo de um temor, debaixo do temor do Espírito Santo. Essa reconstrução é para você. Você tem direito a isso. Você faz parte disso. O Senhor está te chamando nessa noite. Vem para essa reconstrução, filho. Lá abaixo. O muro do relacionamento. Restaure esse relacionamento. Um outro muro que é muito importante ser restaurado é o muro da vigilância. Esse muro da vigilância, ele nos mantém atentos. Ele nos abre os olhos para isso. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando eles restauraram os muros, eles identificaram dentro da cidade os inimigos. E eles os expulsaram da cidade. Eles tiraram esses inimigos para fora da cidade. Por que eu coloquei aqui muro da vigilância? Se mantenha vigilante. Olhe para aquilo que você está olhando. Veja aquilo que você está vendo. Analise aquilo que você está permitindo entrar na sua vida. Verifique tudo aquilo que está chegando perto de você. Mas Wagner, como que eu identifico isso? Efésios 6,18 fala assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mantenha-se vigilante em todo o tempo, meu irmão.
mantenha-se atento. Se você se manter na oração, mas Wagner, eu trabalho. Você está no seu trabalho, meu irmão, sua mente continua aqui, você pode continuar orando. Se você fala em línguas, ore em línguas. Eu gosto do pastor Insano, conversando com ele, e ele já pregando várias vezes, ele falou um dia, que ele falou assim: eu quando vou para algum lugar pregar, ou para algum lugar ministrar, eu estou no carro indo, eu estou orando em línguas, eu vou orando em línguas. Eu chego no local, eu estou orando em línguas. Eu estou conversando com alguém, mas minha mente está trabalhando orando em línguas, porque quando eu subo no altar, já está orado. Então entenda isso, viva a oração, viva o jejum, estabeleça isso na sua vida. Construa esse muro de vigilância na sua vida. A oração vai te levar a um nível de maior intimidade. A oração, ela vai te levar a uma intimidade tão grande a ponto de você reconhecer a voz de Deus. Porque o inimigo também fala. E aí, você consegue identificar qual é a voz do seu Deus e qual é a voz do inimigo? Qual o seu nível de intimidade? Quando eu falo isso, eu falo no sentido assim: se meu filho falasse alguma coisa no fundo da igreja, eu saberia que era ele, porque eu conheço a voz do meu filho. E Deus, Ele conhece a tua voz. Quando você clama, quando você abre a sua boca para orar, Ele sabe quem está orando, Ele te conhece pelo nome. Mas e você conhece a voz do seu Deus? Você está mantendo essa intimidade com Ele? E aqui eu já estou caminhando para o final. Esse muro de vigilância, ele vai te levar a alcançar milagres. Esse muro de vigilância vai te levar a você identificar aquilo que é inimigo e aquilo que não é. Porque às vezes você está tratando por amigo aquilo que é inimigo, e por inimigo aquele que é amigo, por uma falta de discernimento. Aprenda, entenda que o nosso Deus, Ele, através da intimidade com Ele, Ele nos revela muitas coisas. E por que nós deixamos de ter essa intimidade? Por que nós deixamos de estabelecer esse muro na nossa vida? Muitas vezes, sabe por quê? Porque nós ficamos flertando com o pecado. Irmão, eu vou falar um negócio para você: pare de brincar de ser crente, porque o diabo não para de brincar. Ele não brinca de ser diabo, não. Para de brincar com as coisas de Deus. Leve as coisas de Deus mais a sério. Olhe para as coisas de Deus e entenda o propósito que Ele tem nisso. Se você olhar quando Neemias vai para a cidade, que ele chega em Jerusalém, ele sai com um pessoal, sobe para olhar o muro, para verificar onde estão as fendas, para identificar as fendas. Ele sobe para fazer uma vigia dali, olhar tudo, e depois ele volta para planejar como ele vai agir. Então comece a olhar dessa forma, comece a restabelecer esse muro de vigilância. E uma vez que os muros estiverem de pé, uma vez que os muros estão de pé, é hora de a gente olhar para a porta. A porta, ela nos remete à decisão. Mas Wagner, por que decisão? Porque você, dono da casa, você tem a chave da porta. Quem abre ou fecha aquela porta é você. A decisão está na sua mão. A porta é o que dá acesso para entrar. Ninguém entra na porta se não tiver a sua permissão. Nada passa por essa porta sem que a sua permissão esteja. Como eu falei, na reconstrução, Neemias planejou, identificou e expulsou os inimigos. Ou seja, vai embora e fechou a porta para esses inimigos. Então, dentro da vigilância, quando você identificar o inimigo, que você colocar o inimigo para fora, e eu quero que você entenda que inimigo, eu não estou falando de pessoas. Amém? Eu quero que você entenda que quando você colocar esses inimigos para fora e você fechar essa porta, só você tem acesso a essa porta. Só você pode reabri-la de novo. Então não permita que isso aconteça na sua vida, que o inimigo venha agir na sua vida. Mas também tem uma porta que é essencial. Essa porta, nós devemos passar por ela e nós devemos estar nela. Em João 10, capítulo 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Essa porta, todos nós precisamos para reconstruir tudo na nossa vida. Essa porta é Jesus.
Sem ela, nós não podemos fazer nada. Sem essa porta, nós não temos capacidade para poder agir. Então, nessa noite, que você possa entrar por essa porta que é Jesus, permanecer nessa porta que é Jesus, porque Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele te comprou lá na cruz, Ele te conquistou lá na cruz, e o Espírito Santo quer que você participe dessa construção. E nessa noite, eu queria que se colocassem de pé, todos aqueles que decidiram reconstruir os muros, todos aqueles que decidiram, que desejam essa reconstrução na sua vida, que entenderam que esse novo de Deus é para você. Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento.